Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar sobre esses reforços que podem estar chegando dentro do Vasco da Gama, esclarecer a situação de cada um desses jogadores, falar sobre o Hernanes, um atleta que inclusive tem grande carinho por parte do Alexandre Pássaro, algo que pode facilitar aí a sua chegada ao Vasco da Gama, os dois que trabalharam juntos no São Paulo no ano de 2017. O Hernanes que é um vascaíno de coração e tudo pode fazer aí com que realmente ele venha se tornar um reforço do Vasco para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Hernanes falar sobre o Diego Souza, temos novidades relacionadas ao atleta, uma possível chegada do jogador aí ao Vasco da Gama, também sobre o Everton Cardoso, um ponto aí que é desejo antigo do gigante da colina, Otero, Dedé e muitos outros atletas que podem vestir ainda a camisa do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Além dessas notícias, muitas outras. Falar sobre Marco Júnior, que surpreendeu o torcedor vascaíno nessa noite de ontem. Falar sobre Gramado de São Januário, realmente está sendo muito desgastado por conta dessas últimas partidas, mas provavelmente teremos um gramado melhor aí nos próximos dias. A gente vai falar sobre isso, sobre essa reforma feita por essa atual diretoria dentro do nosso estádio. Mas além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje, é claro, você não pode perder. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ajude o nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então se você curtir, se inscreva, ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e deixem, é claro, o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre a vinda de todos esses atletas aí, Hernanes, Diego Souza, Dedé, Otero, Everton. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar, é claro, de Vasco da Gama e começar falando sobre esse possível pacotão de reforço que pode estar chegando aqui dentro do nosso clube e iniciar falando sobre a situação do Hernanes. O Hernanes que, como eu falei no início do vídeo, volto a repetir, ele é um vascaíno de coração. No ano de 2019, o programa Seleção Esporte TV, o meia que atualmente ainda está no São Paulo, revelou, né, o seu amor pelo Vasco da Gama. Ele disse que quando era pequeno tinha dois clubes na sua infância, que era o Vasco e o São Paulo, né? Ele pegou ali o grande momento do Vasco no ano de 98. Ele que é um nordestino aí, ele nasceu aí no Nordeste do Brasil e é claro, naquela parte o Vasco era transmitido diariamente ali nos anos 2000 principalmente, e por conta do sucesso do Vasco da Gama, do grande time que o Vasco tinha, muitas pessoas aí acabaram se tornando vascaíno e o Hernanes foi um deles. E realmente ele tem esse amor pelo Vasco. Ele acabou, é claro, optando por jogar no São Paulo durante certo período da sua carreira. Inclusive é também um dos seus clubes de coração, mas ele tem de fato um amor pelo Vasco da Gama e quem sabe esse desejo de um dia jogar pelo seu clube do coração, que seria o Gigante da Colina. E ele, segundo notícias aí apuradas, hoje estaria rescindindo seu contrato com o São Paulo, um pedido do próprio jogador. Ele tem 36 anos, passagem por grandes clubes aí do futebol europeu, como Juventus, Inter de Milão, inclusive passagens pela própria seleção brasileira. É um atleta de extrema qualidade, chuta muito bem com as duas, é ambidestro, o próprio sabe chutar com a mesma qualidade, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. É um meio-campo com característica de 10 e viria ali para a posição que o Vasco não tem atualmente, que é a do Marquinhos Gabriel, mas a gente sabe que falta muita qualidade ali para o nosso meio-campo por conta de não ter um 10 de qualidade, que o Marquinhos Gabriel não sabe exercer muito bem essa função. E o Hernanes chegaria aí para exercer a função do 10 do Vasco da Gama, suprindo essa ausência de um 10, suprindo essa falta que tem atualmente dentro do nosso elenco. E é algo que pode facilitar muito, é claro, a sua rescisão contratual, o atleta estar livre no mercado. Hoje, possivelmente, teremos a confirmação disso. Já está praticamente tudo certo entre São Paulo e Hernanes, mas principalmente aí o Alexandre Pássaro. Os dois que trabalharam juntos no ano de 2017, o Alexandre Pássaro que era o dirigente de futebol da equipe paulista, e no mesmo ano de 2017 o Alexandre Pássaro fez um grande elogio ao Hernanes, ele que foi o principal fator que conseguiu trazer o Hernanes do futebol europeu de volta ao São Paulo. E o próprio Alexandre Pássaro falou o seguinte, ele disse que trabalhou com o Hernanes em 2017 e por ter trabalhado com o atleta nesse ano,
fez ver de perto, no caso no São Paulo, o que ele é capaz de fazer por uma equipe, no caso por um grupo de trabalho. Seguiu falando que a forma como ele atua como líder e pela dedicação diária dele fazem diferença e contagiam quem está ao lado dele lutando pelos mesmos objetivos, ou seja, um atleta líder de qualidade que faz com que as outras pessoas que estejam ao lado dele consigam também trabalhar da mesma forma, ou seja, consegue levar ali a sua equipe ao auge, a melhor forma física, a dar o melhor de cada um. E é claro, o Vasco precisa disso, o Vasco está precisando de líderes dentro de campo, de atletas que realmente consigam trazer a responsabilidade para si. Isso seria importantíssimo para esse atual elenco do Vasco, que já conta assim com alguns atletas como esse, como o próprio Germancano, Leandro Castan, Rômulo, que são os atletas mais maduros dessa turma de jovens que tem atualmente dentro do nosso elenco. O Hernani chegaria para facilitar e ajudar muito a esse atual grupo vascaíno, e por conta dessa amizade de fato tem com o Alexandre Pássaro, com essa proximidade, por ter trabalhado com o atual diretor de futebol do Vasco, pode facilitar e ajudar numa negociação. Então quem sabe a gente pode ver sim o Hernanes, ele tem um alto salário no São Paulo, mas por conta da sua rescisão, por conta da idade, pode assinar por um valor muito menor, vestindo aqui a camisa do Vasco da Gama, o seu clube do coração. E quem sabe, deixa aí a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha sobre o reforço aí do Hernanes pro Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Seria bom? Seria ruim? Eu acredito que para quem tem Marquinhos Gabriel no meio campo, o Hernanes viria para ser titular absoluto. E também com relação ao Diego Souza, né? O Diego Souza que ontem surgiu novamente aí na mídia, principalmente aqui nos canais de YouTube vascaíno, né? Com grande força novamente. É um atleta que chama muito a atenção dessa diretoria e interessa sim a sua contratação. Ontem teve jogo do Grêmio, o Grêmio conseguiu vencer por 1-0 depois de muito tempo sem vitórias. O Grêmio tá voltando a vencer, agora com o Filipão, né, no cargo de treinador. E ele mesmo já falou que quer fazer uma barca, ele quer liberar jogadores e provavelmente o Diego Souza poderia estar aí nesses nomes que estariam sendo liberados pelo Grêmio, né? Dentre eles Everton Cardoso, que a gente vai falar já já, Vitor Ferraz, Lucas Silva, Bruno Cortez e muitos outros. E por conta disso, né, por conta do alto salário, o Diego Souza e também, é claro, por ter o seu contrato sendo encerrado no final desse ano, dia 31, o Grêmio poderia estar antecipando a sua rescisão contratual e liberando o Diego Souza com certa antecedência. Isso facilitaria o Vasco a contratá-lo, já que é um sonho dessa atual diretoria, do Jorge Salgado, do Alexandre Pássaro, trazer o atleta e repatriar ele ao Vasco da Gama, até porque ele é um vascaíno de coração. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro e seria também um sonho do atleta retornar, terminar a sua carreira por aqui, já que ele já tem uma idade considerada avançada. É um casamento que pode dar super certo. Até o momento, notícias confirmadas pelo seu próprio empresário, não há nada. O Grêmio não falou sobre o Diego Souza estar numa barca de jogadores que iriam rescindir o seu contrato antecipadamente. O próprio empresário também disse que até o momento não houve contato do Vasco com ele, mas tudo sim pode acontecer. É um desejo dessa atual diretoria, isso é certo. O Jorge Salgado quer repatriar o Diego Souza. O Diego Souza quer encerrar a carreira no Rio de Janeiro. Volto a repetir, é um casamento que pode muito dar certo, mas até o momento ainda não tem nada acontecendo. Pelo que foi passado pra gente, não há negociações. Mas a gente sabe muito bem como é o mercado do futebol, como o Alexandre Pássaro vem trabalhando e muito provavelmente alguma coisa já pode estar em estágio inicial e veremos ainda o Diego Souza vestindo a camisa do Vasco ainda nesse ano e jogando aí a Série B pelo Gigante da Colina. Mas vamos seguir que ainda temos nomes aqui para falar. Com relação ao Dedé, o Dedé continua no mesmo estágio, na mesma fase, né? Um jogador que está parado, está se recuperando, está em fase final de recuperação, já está praticamente pronto para retornar aos gramados, atuar por uma equipe profissional. Inclusive nesse último final de semana ele já esteve jogando ali uma partida, 45 minutos de uma partida amadora ali, que demonstra que o atleta aos pouquinhos realmente vai conseguir retornar à sua grande fase do futebol, ao seu grande auge, onde ele conseguiu ter destaque pelo Cruzeiro ali no ano de 2017 e 2016, que também é claro o Dedé do ano de 2011. Ele deu uma entrevista também a uma página esportiva onde ele disse que aceitaria um contrato de produtividade, que foi algo que pegou muito o torcedor vascaíno, já que a gente sabe muito bem do carinho que o Dedé tem pelo Vasco e o carinho que o Vasco tem pelo Dedé, que pode facilitar também a possível chegada do atleta. Ele diz que clubes farão um contrato de produtividade com ele e ele está disposto a trabalhar
dessa forma. Ou seja, tudo também pode facilitar uma vinda do Dedé ao Gigante da Colina, mas também esclarecendo a situação, em contato com o empresário do jogador, o próprio disse que até o momento nada aconteceu, o Dedé segue esperando ouvir propostas, analisando e vendo qual será a melhor para o seu futuro, mas ainda segue indefinido e não tem noção e nem ideia qual clube irá trabalhar ainda nesse ano de 2021, até porque é sonho, é desejo do Dedé ainda no ano de 2021 jogar o Campeonato Brasileiro por alguma equipe. E para finalizar o vídeo, falar sobre o Everton e o Otero. O Everton está na barca do Grêmio, isso é fato. O Grêmio vai liberar o jogador, o Filipão não está contando com o atleta aí para essa temporada, ele estará livre no mercado ainda nos próximos dias e está esperando ali ajeitar alguns imbróglios judiciais com a equipe gremista para aí sim estar livre no mercado e buscar um novo clube para sua carreira. O Alexandre Pássaro tem um contato muito bom dentro do Grêmio, inclusive por conta disso trouxe já 2 atletas do Grêmio para essa atual temporada, o Vanderlei e o Michel, 2 jogadores que são da equipe gremistas, né? O Michel ainda é um atleta do Grêmio e o Vanderlei foi liberado, mas esteve lá no ano passado, e o Everton é um atleta do Grêmio que estará aí saindo e sendo liberado nos próximos dias. E, inclusive em abril desse ano, notícias falaram que o Everton teria sido oferecido já ao Vasco da Gama por meio do seu empresário que se chama Vinícius Prates. E isso facilitaria muito já ele jogar no Vasco da Gama, né? Até porque o Vasco tem essa necessidade e tem um desejo de contratar um ponta. E o Everton tem essa característica de ser um ponta rápido e encaixaria super bem, né, nas características de jogo do Marcelo Cabo, que gosta de trabalhar com um ataque rápido, com velocidade, para sair bem e ser decisivo no contra-ataque e ser, de certa forma, fatal. E o Everton encaixaria muito bem no padrão tático do treinador. Porém, até o momento, em contato também com o empresário Vinícius Prates do atleta, o Vasco não procurou ele. E seria inclusive um desejo do Everton retornar ao mercado europeu, focar no mercado internacional e não no brasileiro. Mas sabe-se também que o Vasco é um grande clube e poderia aí, quem sabe, fazer com que o Everton vestisse a camisa do Gigante da Colina nessa temporada atual. Vamos esperar, vamos aguardar. Até o momento, da mesma maneira que aconteceu com o Dedé e com o Diego Souza, não houveram contatos. Mas quem sabe, com a liberação do Everton no mercado, o Everton não pode chegar e vestir a camisa do Gigante da Colina para essa próxima temporada, já que é um desejo do Vasco. Volto a repetir, o Alexandre Pássaro vem trabalhando com sigilo total, já podem haver negociações e a gente não tem acesso com relação a elas. E para finalizar o vídeo, falando com o Otero segue também na mesma fase que estava aí há alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Até o momento não houve proposta do Vasco da Gama, mas por incrível que pareça, e pelo contrário desses outros atletas, os representantes do jogador, os seus empresários, os seus staffs, veem com muito bons olhos o Otero estar jogando no Vasco nessa próxima temporada. Seria um grande desejo do Gigante da Colina também, quem sabe, ter o jogador. Já foi confirmado que o Marcelo Cabo gosta muito do Otero e desejaria ter ele no meio-campo do Vasco para essa temporada atual, um jogador que também está livre no mercado e poderia reforçar o Gigante da Colina, mas até o momento também, apesar do desejo dos seus empresários em colocar o Otero no Gigante da Colina, não houve nenhum contato. E quando a gente tiver novidades com relação a todos os atletas, a gente traz aqui pra vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Encerramos aqui a parte dos reforços, dos jogadores, e vamos agora falar com relação ao Marco Júnior. Ontem ele surpreendeu o torcedor vascaíno, ele que se tornou um reforço do Remo, clube aí do Pará, aqui do Brasil, e ontem o Remo ganhou por 2-1 contra a equipe do Brusque, de virada na sua casa. Ali estava perdendo até os 30 minutos do segundo tempo, conseguiu um empate ali por volta dos 33 minutos, e nos 37 minutos o Marco Júnior fez o gol da virada. O Marco Júnior entrou aos 30 minutos, ele que começou o jogo no banco de reserva, e aos 37 fez o gol da virada numa jogada de escanteio, e é algo que de fato surpreende muito. Isso a gente sabe muito bem que vem acontecendo, jogadores saem do Vasco, são decisivos e importantes para outras equipes. Já aconteceu com o Fernando Miguel, com o Iago Pikachu, e agora a história se repete também com o Marco Júnior. Ontem, na sua estreia pelo Remo, entrou aos 30, fez o gol aos 37, inclusive da virada e da vitória do Grêmio, tirando o clube aí do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. É totalmente surpreendente o que acontece no Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, falar aqui com relação ao gramado de São Januário.
tivemos aí notícias e novidades relacionadas a esse desgaste que vem acontecendo no gramado. É o que de fato todo torcedor vascaíno está conseguindo enxergar e ver o que vem acontecendo por conta de grandes jogos e vários jogos que vem acontecendo dentro de São Januário. E tivemos notícias que o Vasco estará realizando um trabalho ali de melhora do gramado. O Vascaíno terá uma grande quantidade de tempo ali entre as partidas que podem facilitar aí a recuperação do gramado, né? O Vasco jogou contra o Sampaio Corrêa nessa última sexta e jogará domingo, ou seja, teve aí 6 dias, são 9 dias, aliás, de descanso do gramado. Isso facilitará demais aí nessa melhora do gramado, né? E também terá um período muito longo nos jogos aí, que vai jogar contra o Guarani no dia 24 em São Januário, e depois terá, né, nesse meio tempo, jogos contra o Botafogo, no Nilson Santos, e contra o São Paulo no Morumbi. E depois retornará somente no dia 4 de agosto, ou seja, terá um grande tempo ali que de fato pode facilitar aí a melhorar o gramado do nosso estádio, que realmente vem estando num estado muito ruim, muito abaixo do nível, inclusive pedido pelo Marcelo Cabo por seus jogadores. Marcelo Cabo, segundo notícias, teria feito um pedido a essa atual diretoria, junto com os atletas, para tentar melhorar o gramado de São Januário. E provavelmente já veremos uma pequena melhora para esse domingo. Ontem eu estive em São Januário, é claro, estava com muita saudade do estádio, então fui lá dar uma olhada e realmente o gramado melhorou de condições. Está aparecendo uma foto minha aí para vocês com o gramado atrás. Eu dei uma olhada, analisei, e o gramado parece já estar melhor do que como a gente viu aí nessa última sexta-feira contra o Sampaio Corrêa, e provavelmente veremos uma melhora melhor ainda relacionada ao jogo contra o São Paulo lá no dia 4 de agosto. Comparado ao que está atualmente, poderemos ver aí um novo gramado de São Januário. Ou isso acontece, ou de fato, como eu já trouxe em outros vídeos, uma grama sintética poderá ser colocada dentro do nosso estádio para que não ocorram mais esses problemas relacionados a desgaste de gramado que já vem acontecendo há muito tempo dentro do nosso estádio. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Se você é inscrito e ainda não ativou o seu sininho de notificação, ative, que é importantíssimo para que a nossa família, o nosso canal também venha crescer e chegar a cada vez mais vascaínos. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!